Olá, CrossFitters, como é que estão? Como que tem ido a periodização? Periodização a gente tem evoluído aí ao longo das semanas na prescrição de cada treinamento. Hoje a gente está vindo num objetivo diferente, né? A dúvida que foi me relatada por muita gente ao longo desse tempo aí, que foi exatamente como que é trabalhar algumas progressões de exercícios mais complexos que exigem força, né? E para que minimize a força a gente precisa da técnica. Então eu selecionei alguns exercícios aqui para exatamente conversar sobre eles, sobre dar algumas dicas para que vocês, na hora de prescrever o treinamento, induzam os seus alunos e atletas a melhorarem a sua capacidade de realizar com técnica. Mas a gente sabe que a técnica é um dos componentes. A gente precisa aliar a força também. Por isso que dentro da periodização a gente tem treinamentos técnicos de força. Quando a gente fala skill, é basicamente a técnica, mas às vezes a gente pode deixar o skill de lado e fazer um treinamento de força, não é? Então, vamos levar em consideração esses 5 exercícios que eu coloquei aqui do lado. Então, vocês podem perceber que a gente tem o pull-up, o thrust to bar, knee to elbow, knee raise e o ring dip, que são exercícios que utilizam bastante técnica para a execução do movimento, porém, a força ajuda muito nesses exercícios, não é? Então, a minha dica é que a gente possa treinar um pouquinho de força para antes da aquisição da técnica. Isso vai facilitar com que o indivíduo com mais técnica ele vai ter um desenvolvimento melhor aí aliado à força, vai ter um desenvolvimento melhor desse movimento do exercício, né? Então, se a gente reparar aqui, pull-up, thrust to bar, knee to elbow e knee raise são exercícios que a gente fica pendurado na barra. E o fato de pendurar, a gente precisa exatamente tracionar o nosso ombro. Então a gente precisa com que o nosso ombro ele fique basicamente ativo. Tá? Primeira grande característica que a gente precisa ensinar para os nossos alunos, exatamente ele ter a característica de ativação do ombro, que protege a articulação glenohumeral, protege essa articulação que vai ser tão exigida quando você pendura o seu peso corporal total sobre a articulação dos seus ombros, né? Imagine o indivíduo pesando 60, 70, 80 quilos, ele está jogando exatamente esse peso contra a articulação do ombro que está sendo tracionada, né? Tensionada, desculpa. Então, a gente, a partir dessa ativação do ombro, a gente poderia, com um pouquinho mais de força, fazer o exercício com a força pura, né? Dos músculos que envolvem a articulação do cotovelo e do ombro, como grande dorsal, trapézio, romboide, redondo, supraespinhal, manguito rotador, bíceps, enfim, todos os músculos que envolvem esse trabalho de adução do ombro, de adução horizontal do ombro, de flexão do cotovelo. E se essa força ajudar, seria um passo muito grande aí para a gente executar mais repetições, né? Então vamos em ordens pensar que o pull-up seria o exercício que a gente elevaria o nosso corpo acima, passaria o queixo da linha da barra, não é? E quando eu executo um pull-up somente com a força do braço, a gente chama de street pull-up, tá? Já com técnica, eu posso usar a técnica de 2 formas, o keeping, que a gente faz o movimento quebrado, de balanço, de rolo rock, a técnica de rolo rock, Superman, e eleva essa puxada, e depois o butterfly, que é o movimento mais contínuo e talvez mais avançado aí, que facilita bastante os atletas. Se vocês repararem, a gente tem algumas progressões. Eu indico que para os alunos de uma forma geral, para se aprender o pull-up, que comecem num jump pull-up, na qual os membros inferiores vão ajudar a execução da barra. Ele fica em cima de um box ou em uma barra onde a altura, os pés estão em contato com o solo, flexiona o joelho e se lança para o alto, faz um salto que ajudaria os braços a puxar o seu corpo, subir o queixo acima da linha da barra.
isso faz com que ele já inicie o trabalho de membros superiores. Lembrando que grande parte dessa força está sendo executada pela explosão dos membros inferiores. Então, isso não vale como uma adaptação eterna, onde a gente vai manter sempre esse tipo de exercício adaptado ao longo do tempo. Então, isso inicialmente a gente estimula alguns alunos a realizarem, os que não têm uma força mínima para pular essa progressão, mas imediatamente a gente já começa a estimular outros meios, como o street pull-up, né? Fazer exercícios de força, de repetições máximas no street, onde ele iria executar a força máxima. Ele ia puxar sem nenhum balanço, simplesmente com a força que tem nos braços e nas costas. Isso faz com que, principalmente, os homens sejam beneficiados, né? Hoje a gente tem alguns artifícios. Para isso, poderíamos liberar, né, a pegada, ela poderia ser pronada ou supinada, tanto faz, exatamente só para treinar esse movimento. E principalmente para as pessoas que não conseguem fazer o movimento excêntrico, né, de subida na forma street, utilizaria a forma excêntrico, na qual ele subiria através de um banco, de um apoio, e lá de cima ele desceria principalmente com as mãos em supinação, numa velocidade mais lenta, onde ele ia provocar uma frenagem do movimento, que a gente chama isso ativação da força passiva, que é a força excêntrica. Vários estudos têm mostrado que essa força excêntrica tem melhorado, inclusive, a força concêntrica. Então isso é um dos meios da evolução. Para, por último, colocar a band no pull-up, na qual o elástico começaria a ajudar os movimentos, e a gente tem tensões diferentes do elástico, e exatamente a gente começa numa tensão mais forte, vai diminuindo essa tensão para jogar o peso exatamente livre, né, que não utilize os pés em apoio. Tá? Então, a gente tem aqui 3 progressões, na verdade, não tem uma ordem pré-definida, jump pull-up, ou street pull-up, ou band. Você vai ver a capacidade do seu aluno e, a partir da capacidade, fazer uma melhor progressão para ele. O que ele consegue primeiro e depois vai evoluindo, porque seja mais difícil para ele, para que ele consiga continuar. Os outros exercícios ele tem a mesma característica, mas nem sempre as mesmas progressões. Se a gente falar do Tuss to Bar, Knee to Elbow e Knee Raise, eles são bem próximos nesse grau de dificuldade. O Tuss to Bar mais difícil, onde tem que levar os dedos dos pés encostar na barra, né, onde está a mão, então o pé tem que ir em direção às mãos. Knee to Elbow, os joelhos eles vão em direção ao cotovelo, e Knee Raise, o joelho ele sobe uma linha imaginária paralela ao solo do quadril. Então é um grau de dificuldade, na qual para se fazer o Tuss to Bar deveria realizar um Knee to Elbow e consequentemente um Knee Raise, né? Então a minha indicação é que faça isso tudo no chão primeiro, né? Que é o chamado ground. Então execute um Knee Raise, que na verdade iria fazer uma flexão do quadril, o Knee to Elbow com a mão estática, deitado no chão, com a mão estática parada, o joelho vai em direção ao cotovelo. E assim faz também com o Tuss to Bar, só que deitado no chão, os braços elevados atrás da cabeça, os pés vão em direção às mãos, né? Isso tudo no chão. Para depois passar para o movimento street, o Knee Raise, sem nenhum balanço, ele começa a elevar o joelho acima da linha do quadril e, consequentemente, o joelho em direção ao cotovelo e depois os pés em direção à barra, né? Também pensando sempre na progressão, na possibilidade do aluno de vocês exatamente a realizar esses exercícios, né? De realizar como ele vai conseguir por causa da dificuldade de cada um de se equilibrar. Para, por último, ensinar o keeping, né? Lembrando sempre que o keeping, tanto no pull-up quanto no Tuss to Bar, Knee to Elbow e o Knee Raise, eles têm a característica muito grande daquele treinamento no chão, dos exercícios de Hollow Rock e Superman, tá? Um último exercício que eu gostaria de comentar, que é o Ring Dip, né? Que é os exercícios famosos de paralela, de
extensão do cotovelo que a gente utiliza em academias de musculação, só que a gente tem algumas formas de serem executadas. A gente pode fazer um ring dip, né? Além do ring dip a gente pode fazer um box dip, enfim. Aqui na verdade era só uma referência. O ring dip ser utilizada como a primeira progressão no box, então ele ficaria como nome de box dip e não esse box ring dip, né? Que é só uma progressão para indicar que a intenção do box dip é chegar ao ring dip. Então o indivíduo ele deve realizar algumas repetições na caixa, né, onde os pés podem ficar apoiados no chão e utilizam a ajuda dos membros inferiores. Como progressão, eleva a caixa, tira os pés do chão e consegue realizar algumas repetições somente na caixa. Depois transfere o indivíduo da caixa para exatamente a argola, né, que é o ring, e começa a executar com jump. Os pés no chão, ele salta, empurra e faz a extensão do cotovelo por completo, né? É interessante que sempre peça que segure um segundinho, 2 segundinhos, para exatamente ele criar uma estabilização da articulação do ombro, né? Porque a tendência dos indivíduos é não ter essa estabilização do ombro e as mãos afastarem. Então, a indicação é que essa estabilização do ombro e o empurrar para dentro do corpo, uma força de adução do ombro, seja interessante para exatamente tentar manter esse movimento mais estável. E por último, antes da execução completa do movimento, passar o indivíduo para band ring dip. Você pendura o indivíduo de joelho na band, preso a cada argola, onde que o elástico vai ajudar o indivíduo a subir e realizar a extensão do cotovelo, né? Então a gente tem algumas variações e talvez fique como característica dessa minha dica treinar também o street, né? Não somente utilizar a band facilita bastante, mas isso deixa com que o aluno ele deixe de progredir em relação à força pura que ele tem de extensão, de flexão, de adução, abdução, enfim, de todos os movimentos articulares do corpo. Então utilizem todas as ferramentas que a gente tem. Isso, a forma pode ser variada, né? Não tem uma forma pré-definida, apesar da gente conseguir enxergar aí alguns professores exatamente indicando algumas ordens, mas isso é uma questão de opinião e não quer dizer que isso não pode ser alterado por vocês, tá? Essa é a minha dica de hoje. Eu gostaria que vocês, exatamente, se tiverem dúvidas em relação aos exercícios, aos movimentos, me mandem por e-mail, mandem para a minha caixa e que a gente vai discutir numa próxima aula, né? Sempre tentando melhorar a progressão do aluno de vocês e exatamente a prescrição do treinamento, tá? No próximo vídeo a gente vai exatamente progredir no treinamento executando esses exercícios como o skill. Aí a gente vai ver isso sistematizado em um mesociclo, ok? Então, bom treino para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.